Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, estou aqui mais um vídeo no meu canal, sou analista e jornalista de futebol. Hoje eu vou falar sobre Corinthians e Santos, semifinal do Campeonato Paulista aqui de 2025. Eu estive na Neoquímica, acompanhei o jogo como imprensa, então eu participei de algumas coisas, coletiva, deu para participar bastante do jogo. Não gravei lá por causa da logística, tudo, acho que aqui eu consigo gravar com mais calma e poder explicar melhor o que aconteceu. E para começar, eu vou falar um pouco sobre o contexto, o que levou os times para esse jogo, que acho que ajuda a explicar como é que foi a história dessa partida. O Corinthians passou por uma semana difícil, ele perdeu de 3-0 fora de casa pela Libertadores, foi jogar com o Barcelona no Equador e arrumou um resultado bem ruim, partida em que o Corinthians jogou bem mal, tudo. Então ele veio pressionado para esse jogo e sobre essa pressão, o Ramon Dias, que acho que se tivesse perdido talvez fosse até demitido do Corinthians, resolveu usar o padrão mais comum dele nesse período de Corinthians, que é o 4-3-1-2, que daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. Mas eu entendi o Corinthians numa semana complicada, se preparando para um jogo bem difícil, mas que na hora da partida ele foi bem tranquilo em relação ao jogo, jogou no mais seguro e se deu bem por isso, e daqui a pouco eu explico melhor sobre essa questão. Do lado do Santos, o Santos vinha numa vertente muito positiva, porque ele começou mais ou menos o campeonato, mas estava melhorando. Eliminou o Bragantino sem sofrer muito, Eu até fiz vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo. E chegou na semifinal, não vou dizer como favorito, porque enfrentava o Corinthians como mandante. O Corinthians faz uma temporada de resultados, tirando a Libertadores, melhor do que o Santos. E é um time que terminou a temporada passada jogando bem, estava na Série A, Então, assim, um cenário um pouco mais favorável para o Corinthians nesse sentido. Além de jogar em casa, onde vinha de 20 jogos de invencibilidade, agora são 21. Então, esse cenário era favorável para o Corinthians, mas o Santos vinha numa vertente boa. Só que aconteceu que o Neymar acabou não podendo jogar esse jogo, e aí vem um ponto extremamente importante para a partida, e que é o que quase todo mundo está falando hoje, que é o Neymar não jogou. O Neymar estava com um problema na coxa esquerda, que é questão de fadiga muscular, e se ele jogasse ele poderia se machucar, tudo. Uma fadiga que poderia virar uma lesão, então ele não estava 100%, o Santos não quis arriscar, ele também não, Foi um acordo entre os dois, e que o Pedro Caixinha falou que já que ele não ia jogar, eles iam criar esse suspense, levar ele para o jogo como jogador relacionado, ficar no banco e gerar esse suspense de que ele poderia de repente entrar no jogo para gerar uma dúvida no Corinthians, O caso é que ele não ia jogar. Ele foi lá só para fazer um mistério, essa pressão. E dentro de campo, isso acho que foi bem nítido nos dois times, Enquanto até o Neymar era dúvida para a partida, o Santos foi muito mais duvidoso nas escolhas dentro do jogo do que o Corinthians. Quando você pensa em estratégia de jogo, o Corinthians entrou em campo para fazer um jogo seguro, já que ele jogava em casa e que ele vinha de uma semana ruim, ele quis fazer um jogo bem seguro. O Ramon Dias montou um time com um jogo que tinha a estrutura mais básica do time desde que ele assumiu, que é o 4-3-1-2, com o Garro, o Memphis e o Yuri lá na frente, e para poder potencializar eles nas jogadas ofensivas. Então era um Corinthians que tinha uma saída bem sustentada, saída com muitos jogadores, e que trocava passes com paciência, sem arriscar muito, esperando ter uma mini vantagem lá na frente para arriscar um passe mais complicado para um desses três jogadores, ou fazer a bola chegar num deles para depois um deles fazer um passe mais arriscado. E o Memphis, eu acho que dos três, acho que foi o mais decisivo, mesmo ele não tendo feito o gol, e o Garro e o Yuri tendo feito, porque eu acho que o Memphis era quem mais conseguia gerar dúvidas na marcação do Santos e gerar uma jogada de ataque para o Corinthians. Tanto que o lance do primeiro gol é uma jogada em que o Memphis aparece livre ali, com o Corinthians tendo um pouco de paciência, achando um espaço. Ele aparece ali, gera dificuldade para o Gil. O Gil até acho que fez uma boa partida, mas sofreu muito para marcar o Memphis ali, então ele exigiu muito do Gil. Tanto que depois o Gil vai fazer a falta que vai originar o segundo gol do Corinthians. Até acho que não foi falta ali, mas eu não vou falar tanto de arbitragem. Mas a gente deu para perceber, até quem estava no estádio, que o jogo não tinha um clima muito grande de arriscar, Nenhum dos dois times estava arriscando muito. Então qualquer errinho assim gerava uma oportunidade, e foi aí que o Corinthians construiu o primeiro gol, numa jogada muito bem ensaiada, O Corinthians sai curto, o Memphis cruza na segunda trave e o Yuri fazer o gol. E agora, para explicar um pouco da estratégia do Santos, eu vou pegar o campinho. Bom, vamos lá para o campinho, o Corinthians aqui em vermelho, o Santos em azul. Já que o Santos não ia ter o Neymar, o Santos escolheu ter o Tassiano aqui
o Soteldo aqui e o Guilherme aqui, né? Só trocou o Neymar pelo Tassiano, só que o Tassiano veio jogar aqui na direita. A ideia era fazer uma boa marcação-pressão para roubar a bola aqui e criar uma jogada ofensiva, já que o Tassiano é melhor na marcação-pressão do que o Neymar, né? Só que acontece que o Corinthians, além de fazer uma saída muito sustentada para quebrar um pouco essa pressão, ele optou muitas vezes por sair longo, então quase todo tiro de meta o Hugo saía longo, então também tirava essa opção. Então o Santos não roubou tantas bolas nesse setor do campo para gerar uma jogada ali. E o Santos até tomou muito mais cuidado com as transições do que tinha tomado naquela partida que jogou em Itaquera na primeira fase do Campeonato Paulista, onde tomou muitos contra-ataques e perdeu o jogo basicamente nisso. Dessa vez procurou muito mais ter cautela com isso. E nos momentos de subir no ataque, fazia o quê? Tinha o Sherman que vinha aqui na abertura desse lado, aqui ficava o Guilherme, aqui vinha o Tiquinho, aqui vinha o Soteldo, aqui vinha o Bom Tempo ou algum outro jogador aqui, e você fazia um quarteto aqui com linha de 3. Mas a ideia principal era ofensivamente ter uma saída 3-2 ou 2-3, com o 2-3 na verdade era mais ele vindo para cá, né, o Escobar. O Escobar subiu um pouco mais hoje. Então era ter uma saída aqui para você gerar superioridade aqui diante desses dois aqui, né? Por isso que 2-3, né? Para você ter uma vantagem aqui. Mas o diferencial era ter um quadrado aqui para gerar dúvidas para esse quadrado aqui do Corinthians jogando em 3-2. Só que eu acho que quando um time joga com 3-2, o balanço é um problema grande para esse time na marcação, porque vamos dizer que a bola está aqui, a marcação precisa vir para cá. Só que repara que se a bola está aqui e a marcação está aqui, esse outro lado está mais descoberto. Então o Santos precisava fazer a bola vir daqui para cá, para daí você gerar superioridade aqui. Até por isso muitos times não usam esse tipo de marcação, esse tipo de sistema tático, por causa desse problema que ele tem. Se você inverte rápido o lado da jogada, você gera muitas dúvidas para a marcação do lado oposto. E esse era um ponto que o Santos tentou fazer. Só que ele tentou, porque ele não conseguiu gerar perigo do lado oposto, girar muito rápido a bola. Então, muitas vezes, era um Santos que ou era muito lento para fazer isso, ou fazia isso muito rápido e errado. Então, isso acabou não gerando muitas vantagens no jogo e o Santos acabou indo mal também por causa disso. Foi até perguntado para o Pedro Caixinha na coletiva por que ele não usou o sistema do primeiro jogo, em Itaquera, quando usou 3 zagueiros, e dessa vez ele usou o sistema mais comum do time. Ele até falou que uma das escolhas, um dos motivos foi que ele queria que o Santos fosse mais Santos para impor o modelo de jogo dele diante do modelo do Corinthians. Mas a verdade foi que o Corinthians conseguiu anular as principais jogadas do Santos, porque se no primeiro jogo a marcação, pressão do Santos funcionou, o Santos teve bastante volume e até perdeu o jogo, mas teve bastante volume, o problema naquele jogo foram as transições defensivas do Santos. Dessa vez o ataque não funcionou, as transições defensivas até foram boas, mas o ataque não funcionou e a defesa correu alguns riscos porque, sei lá, deu muito espaço para o Corinthians criar jogadas. A marcação-pressão não funcionou, o time não roubou bola no campo de ataque, até algumas no meio de campo também não conseguiu porque a marcação não encaixou tão bem. O Pedro Caixinha gosta de uma marcação mais individual e ela não encaixou tão bem. E o Corinthians foi crescendo no jogo e teve muita paciência, né? Jogando em casa, o Corinthians ele é muito confiante de que ele vai conseguir garantir o resultado, mesmo em partidas que vão ficando difíceis. Essa nem chegou a ficar tão difícil, mas o Corinthians ele tem uma consciência grande de que ele pode fazer um bom jogo em casa, tanto que está 21 jogos sem perder em casa, né? O Ramon Dias só perdeu um jogo em casa, inclusive foi pro Pedro Caixinha na Copa Sul-Americana. O Caixinha até ganhou aquele jogo, mas depois foi eliminado nos pênaltis, né? Então, quase sempre a partida termina em Itaquera e o Corinthians termina feliz com o Ramon Dias, porque é um time que entende a torcida, que entende o ambiente e joga esse ambiente a favor dele, nem que seja só para ter tranquilidade. E às vezes essa tranquilidade ajuda muito o Corinthians, foi coisa que o Santos não teve. O Santos não teve um norte no jogo, o Santos não teve uma tranquilidade, não soube com calma o que tinha que fazer. E acho que isso tem muito a ver com o Neymar não estar jogando. Agora, pensando no lado mais tático do Neymar não estar em campo, se você pega o mapa de jogadas, né, até usei isso em outros vídeos aqui, o Santos joga muito pelo lado esquerdo, porque é onde tem o Neymar. E sem o Neymar, o time ficou sem uma referência, sem um norte, né? Quando a gente fala que o time está desnorteado, está sem um norte, né? E sem o Neymar, o Santos ficou sem um norte, sem ter para onde escolher o caminho das jogadas. Então muitas vezes escolheu errado,
com o ritmo errado, porque o Neymar, ele não só é a criatividade, é a magia do time na parte final, como é também o norte do time, né? O ritmo, a velocidade das jogadas, e isso ajuda demais o time nisso. Então, sem ele, o time do Santos não teve nada disso. E até teve boas jogadas, mas foram momentos esporádicos, né? As jogadas com bom tempo acho que funcionaram muito bem, acho que o bom tempo fez um bom jogo. Acho que do Santos foi o melhor. Até não entendi tanto ele sair naquele começo de segundo tempo. Então eu acho que o Santos ele teve longe de jogar bem e o Corinthians conseguiu ter muito mais paciência para construir e aproveitou muito mais jogadores decisivos que tem. Quando o Santos não tem o Neymar, ainda não tem o Roleiser em capacidade de ser titular e jogar os 90 minutos, é um time que não tem tantos jogadores decisivos como tem o Corinthians e também não tem tão nível decisivo, né? O Neymar é mais do que todos eles, mas o Neymar não jogou, então você tinha o Yuri Alberto, o Memphis e o Garro, jogadores muito decisivos em jogos, jogando pelo Corinthians, enquanto o Santos tinha o Guilherme, que em jogos decisivos não é tão decisivo quanto outros jogos, né? Isso já vem desde a temporada passada. O Tiquinho, que até é decisivo, mas nesse jogo não fez um jogo tão bom, apesar de ter feito um gol no escanteio, né? E você tem o resto do time, jogadores que são médios, bons, mas não são tão decisivos. Talvez o jogador que tenha jogado mais próximo disso foi o Soteldo, só que o Soteldo ainda foi muito individualista, não criou tantas jogadas assim. Então, por esse lado, o Corinthians tinha essa vantagem já. E quando você não domina o jogo, não domina as ações, o jogo fica mais dividido e equilibrado nesse domínio. Normalmente quem tem os jogadores mais decisivos leva vantagem e foi isso que aconteceu. O Corinthians não fez um super jogo, mas ele conseguiu ter a tranquilidade de manter o jogo sempre vivo, né? Eu já falei disso, que o Corinthians tem essa capacidade com o Ramon Dias contra o Palmeiras, por exemplo. Então é um time que tem muita capacidade de manter o jogo sempre vivo. E por ele ter jogadores muito decisivos, esses jogadores vão lá e matam o jogo. E foi isso que aconteceu mais uma vez, e o Corinthians vai para a final. Tem mais uma final de Campeonato Paulista, foi a última vez, foi em 2020, quando enfrentou o Palmeiras. E ainda não sabe o adversário, pode ser o Palmeiras, como pode ser o São Paulo. Os dois times jogam hoje para ver quem classifica para essa final. No final das contas, o Corinthians mostrou uma reação. Ainda é um time que está muito mal em alguns jogos, principalmente jogos decisivos fora de casa, então por isso vem a pressão para dentro do time, principalmente a comissão técnica, mas sempre quando é em casa e quando joga de uma maneira mais perto do que sabe fazer, é um time que mostra resultado, né? Então não sei se o Ramon Dias vai ficar, eu acho que ele vai acabar ficando mesmo se for eliminado na Libertadores, porque eu não vejo o Corinthians, só se o Corinthians fosse atrás do Tite, porque senão eu não vejo uma outra opção muito clara de treinador para o Corinthians começar o Campeonato Brasileiro. Então acho que talvez ele acabe ficando por causa disso. Mas o Corinthians ainda segue sendo um time que não controla tantos jogos, mas por manter ele sempre vivo e por manter sempre acreditando, principalmente em casa, tem jogadores decisivos para matar os jogos. E agora o Santos fica uma dúvida grande, né? Porque o Santos tem o Neymar, que quando ele joga é um norte do jogo, é um cara decisivo, é a magia desse time. Então o time ele cresce muito com o Neymar, mas sem o Neymar ainda é um time que demora a engrenar, que ainda sofre muito para ser dominante. A bola parada é um ponto alto desse time, né? Marcou o 6º gol seguido em bola parada, mas ao mesmo tempo dá para dizer que faz 6 gols que só faz em bola parada, né? Porque o último gol que foi com bola rolando foi o 7º antes desses 6, né? Então também está demorando para encontrar espaço que não seja em bola parada. Então o Caixinha tem um desafio que é montar um time que consiga ser dominante nos jogos mesmo sem o Neymar, para poder aproveitar o Neymar quando ele tiver. E o Neymar fica essa dúvida agora, né? O Neymar ele não pôde jogar esse jogo. Tem quem diga que ele não se cuidou o suficiente, né? Porque foi pro carnaval, mas eu não consigo dizer isso porque eu não tenho as informações necessárias para isso, né? Mas fica essa dúvida de quando o Neymar vai conseguir jogar, quando esse desgaste físico vai atrapalhar ele nessa temporada e quando ele precisar fazer jogos seguidos ele poder jogar. O Santos agora foi eliminado no único campeonato que eu acho que tinha mais chance de ser campeão, porque acho que campeão brasileiro o Santos tem pouquíssima chance. Mas no Paulista até que tinha muito mais chance, né? Porque se elimina o Corinthians, vai para uma final para 2 jogos, né? Então ali acaba tendo um pouco mais de chance. Mas para isso precisava muito do Neymar, não pude contar com ele nesse jogo decisivo. Então é isso, mais um vídeo aqui no canal. A minha ideia é falar sobre todos os jogos em que eu tenho alguma coisa a mais a acrescentar. E se eu for no estádio, eu normalmente vou fazer aqui, porque daí você consegue ter uma visão maior do jogo, mais próxima da onde acontece o jogo, né, para poder trazer alguma coisa a mais aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!